Acho que como grande parte das pessoas que se envolvem com a arte, eu também tinha um interesse por um universo criativo desde criança, assim. Então, desde criança eu gostava de desenhar, gostava de pintar e sempre me interessei, assim, sempre visitei as exposições, centros culturais. E, enfim, acho que aos poucos fui entrando dentro desse universo, né, da arte. E daí, quando eu tive que fazer vestibular, foi uma escolha muito natural. E aí foi a partir daí que eu comecei a produzir, né? Porque até então tinha algumas coisinhas, mas era mais espectadora, né? Eu acho que um dos papéis que a arte ocupa é justamente fazer com que as pessoas elas abram um campo de percepção muito maior, né? Porque eu acho que a gente vive dentro de um contexto onde tudo é muito padronizado, né? E a nossa educação para a imagem também, a gente tem que lembrar, né? Ela é feita pela publicidade, principalmente, né? E aí também o cinema e a televisão. E aí também lembrando que o cinema e a televisão também, na sua maior parte, é publicidade. Porque mesmo quando eles não estão vendendo um produto, eles estão vendendo alguma ideia ou algum valor simbólico, né? Eu acho que a arte, ela entra, a meu ver, assim, construindo novos valores simbólicos, né? Novos padrões estéticos, novas formas de percepção de uma mesma coisa, etc. Agora, por outro lado também, para você também começar a se envolver com arte, talvez você também já precise de um desejo prévio, né? De alguma forma de sair dessas formas de formatadas já, de viver, de pensar, de, né, se estruturar, né? Enquanto eu era estudante ainda, eu com meus colegas, né, a gente tinha um grupo que na época até chamava grupo. E era um grupo de estudos e depois se transformou num coletivo de artistas, né? E desde aquela época a gente tinha muita inquietação com o próprio sistema da arte. Como que as coisas funcionam, como que as formas de legitimação de um trabalho, de um artista, o que está circulando, a forma de circulação das coisas, né? Isso sempre, assim, era um ponto de debate para a gente, né? E em relação a isso a gente sempre foi muito crítico, né? Eu também, assim, muito crítica a tudo isso, assim. Como assim, eu não quero fazer parte desse sistema, né? Porque desde sempre eu já tive uma ideia que era muito mais libertária, né? Em relação à produção artística, em relação à arte, em relação a mim mesma, assim, o que eu quero fazer, qual que seria a minha contribuição para o planeta e para a cidade, né? Então, uma coisa que a gente já sabia, que a gente não queria ficar fazendo arte de galeria, sabe? A gente não queria ficar concorrendo a edital para poder expor. A gente queria construir outras formas de articulação. E eu acho que o fazer artístico tem muito a ver com liberdade, né? E na medida em que você talvez entre num sistema de legitimação, né? De alguma forma eu sentia que a gente perderia a nossa liberdade de criação, porque a partir do momento que eu estou trabalhando por uma espécie de uma demanda, né? Às vezes não só uma demanda do mercado, mas uma demanda conceitual também, né? A obra de arte, ela está muito conectada a uma ideia de autoria, né? Mas quando você trabalha coletivamente, a autoria, ela se dissolve. Alguns artistas têm muita dificuldade de lidar com isso justamente porque tem uma espécie de um endeusamento, né, do fazer artístico, o endeusamento do artista. E quando você está no coletivo, não, é meu, é seu também, é dele também. Se tiver 15 pessoas, são 15 autores. Mesmo que você que tenha tido a ideia e os outros executado, enfim, são sistemas de relações assim que tensionam muito esse lugar, sabe, do artista gênio e coloca muito o artista no lugar do propositor, né? E aí é engraçado, assim, porque se muitos artistas têm dificuldade, trabalham sozinhos e têm dificuldade de trabalhar coletivo, para mim é o contrário. Como eu nasci no coletivo, né, assim, para mim é difícil pensar sozinho, porque quando a gente trabalha junto com outra pessoa, a gente soma os talentos de todos, né, assim, eu fotografo bem, você desenha bem, ele sabe diagramar, então juntos a gente pode fazer um livro, sabe? No coletivo tem uma energia que é assim, para a coisa acontecer, que foge um pouco dessa coisa, ai, meu trabalho, minha experiência, minha expressão, e é um lance assim, proposição. E as pessoas fazem, as coisas mudam, né? E aí o grupo acabou, mas o Marcelo e eu continuamos trabalhando junto. Aí foi aí que a gente deu essa nova denominação que a gente chamou de Poro.
como a gente queria fugir um pouco dessa estrutura mais cubo branco, foi natural, assim, esse desejo de ir para os espaços que a gente pode chamar de não institucionais. Olhar para a cidade, pensar as intervenções na cidade. A gente adora aqueles baixo centro ali, Avenida Paraná, Santos Dumont, assim, que a gente acha assim, lugares muito ricos, assim, em termos de referências imagéticas, simbólicas, estéticas. E daí, então, a gente começa a coletar coisas, começa a ter vontade de desenvolver alguns projetos específicos para certas situações da cidade, né? E a cidade é um espaço, assim, interessantíssimo de atuação, né? É um espaço com milhões de referências, possibilidades, movimentos. Assim, se a gente pensar que os espaços privados são espaços de intimidade, né? De subjetividade, o espaço público é quando você se conecta com a coletividade. E é interessante também pensar que a cidade não é a cidade, né? Assim, não existe a cidade. Existem as cidades. Tem a cidade de quem está passando por ali, pelo centro. Tem a cidade de quem trabalha naquele lugar. Tem a cidade dos moradores de rua. Tem a cidade dos carros. Tem a cidade dos ciclistas. A cidade dos pedestres. A cidade dos vendedores. A cidade dos arquitetos. A cidade dos engenheiros. Tem bairros que são cidades. E tem, às vezes, um lugar que é uma cidade inteira. E aí, dentro dessas múltiplas cidades, o que não falta é assunto para a arte. Que eu acho que tem várias maneiras de fazer e que não vai ser coletivamente que você vai desenvolver. Aí depende muito da poética do artista. Tem trabalhos que não tem jeito. O cara trabalha com uma aquarela, se o negócio dele é instalação, assim, ele precisa de fato de um cubo branco para mostrar aquele trabalho, assim. Eu estimulo, inclusive meus alunos também, a esse tipo de prática, porque eu acho muito bacana. Eu fico brincando com o Marcelo que o coletivo é igual um polvo. Tem muitos bracinhos e esses bracinhos, eles têm forças de conexão, sabe? Então, assim, por exemplo, para uma veiculação de um trabalho, eu tenho uma rede. Nós dois temos duas redes, né? Nós três temos três redes, né? Então, assim, a coisa também, ela naturalmente cresce meio sem controle. O trabalho do Poro, por exemplo, a gente não sabe onde vai parar. As coisas a gente coloca no mundo e aquilo começa a circular, as coisas começam a acontecer e a gente, de fato, tem um certo descontrole, assim. E isso é muito legal, essa coisa dessa identidade, né? Que, por exemplo, todo mundo sabe que o Poro é eu e o Marcelo. Mas todo mundo fala do Poro como se fosse umas 20 pessoas. Isso, assim, e pessoas próximas de mim falam assim, nossa, e o coletivo não veio? Assim, eu falei, não, o Marcelo mora em Salvador, mas e o resto do pessoal? Pessoas próximas, pessoas que sabem, porque cria um imaginário, assim, de uma coisa que é muito maior, né? Diferente da música, do teatro, por exemplo, as artes plásticas, elas é um fazer muito individual, né? Em geral, um fazer muito íntimo, né? E eu acho que esse fazer coletivo, ele é uma coisa que, né, rompe um pouco com essa ideia e deixa as coisas acontecerem mesmo, mais naturalmente, assim. E fortalecendo esse laço, né, de troca e aprendizagem, né? Porque na medida em que a gente produz junto, você participa do meu processo, eu participo do seu, a gente vai aprendendo e somando. E o que eu acho mais bacana no trabalho do Poro, por exemplo, é que quando, entre aspas, nasce uma coisa, ela não é nem eu e nem o Marcelo, sabe? Ele é uma terceira coisa, né? O coletivo, ele é mesmo uma espécie de uma entidade, sabe? Que está fora do artista. Eu trabalho na habilitação de artes gráficas. É uma habilitação que não está focada numa técnica, mas num conceito de artes gráficas, né? Que é uma ideia de uma produção contemporânea, autoral, que dialoga com os princípios o que a gente chama de artes gráficas, né? Assim, o princípio da reprodutibilidade da imagem,
Então, a gente estuda sobre reprodutibilidade, impressão, tipografia, projeto editorial, livro de artista, né? É uma área que dialoga muito com a comunicação e com o design, mas não tem nada a ver com design e comunicação. Ele é tudo dentro de uma perspectiva de processo criativo, uma perspectiva autoral. E daí, quando eu fui trabalhar lá, isso tem tudo a ver com o trabalho que eu desenvolvo como artista. Então, a gente tem muitos trabalhos, né? Os azulejos de papel, por exemplo, é um trabalho que surge, né, dessa ideia de panfleto, né? E a gente brinca com essa coisa material, né, do azulejo, que é um material de cerâmica feito numa folha de papel. Outra coisa também que a gente interessa muito nas cidades são os processos de comunicação popular, porque tem a grande comunicação, né, essa institucional e a publicidade, mas tem também as faixas, os panfletos de cartomante, os cartazinhos de vende-se escrito à mão, as faixas, né, de aluga apartamento, ou parabenizando os estudantes que passam no vestibular. Outro dia eu vi um lindo aqui em Santa Teresa. Eu achei até que era uma intervenção urbana, porque o cara anuncia que perdeu um passarinho e ele desenha o pássaro. Tipo assim, se você viu esse pássaro por aí, e é um desenho, sabe? Assim, uma coisa super linda, assim, super delicada, né? Imagina se você vai reconhecer um pássaro pelo desenho do cara. Mas não é um desenho botânico, é aquele desenho meio de criança, assim, né? Super, super tosco. E daí a gente se enfiou no mercado novo ali também, que é onde imprime. Maior parte desses panfletos de cartomante, essas coisas são impressos lá. O nosso trabalho ele é extremamente simples, né? Assim, qualquer pessoa vai entender, não tem que ter doutorado ou nada disso. Isso é uma coisa também que a gente, sem querer, assim, a gente preza muito, sabe? Né? Produzir um trabalho que seja simples, né? Eu acho que a arte tem que ser simples. Acho que qualquer pessoa tem que entender. Não adianta você fazer uma arte que só os iniciados vão entender. Alguém me falou assim, arte é o que gera conversa. Se não gerar conversa, não é arte. E é porque você se incomodou, é porque você agradou, é porque você foi tocado, porque você acha que está tudo errado, porque você achou uma droga. Na medida em que mobiliza e, ao mesmo tempo, o como que a arte ela cria conexões também com outros campos, entendeu? É um trabalho de arte, mas a gente está falando, às vezes, de arquitetura. É um trabalho de arte, mas a gente está falando de alimentação. É trabalho de arte, mas a gente está falando assim, de relacionamento, de amizade, sabe? A arte, ela... Não sei nem se a arte, se ela é um campo de conhecimento em si, né? Um meio de conexão em todas essas áreas, assim, né? Que passa pela sensibilidade, né? Pelo poético. A ideia inicial de política, ela é ligada à macropolítica, né? A política governamental, mas também aos processos de militância, de crítica, questionamento, etc., né? E eu acho que a política é muito mais, né, que isso. Eu acho que a política é uma forma como a gente se relaciona com o outro e com o mundo. Então, nesse sentido, toda a arte para mim é política, porque ela se insere dentro de um contexto que é um contexto social, político, etc. Algumas obras, elas são mais incisivas no que diz respeito a uma leitura crítica do mundo, né? Mas, que é que geralmente a gente chama de arte política, né? Mas, num certo sentido, também eu entendo que as obras de arte, as mais sensíveis, as mais singelas, elas também são políticas no sentido de que elas proporcionam experiências, sabe? Que elas desconstroem modelos sociais, né? Que elas mexem com você a partir de um lugar que não é o lugar racional, do olhar, do ver, mas do sentir, né? O Poro mesmo tem trabalhos que são mais panfletários, mas tem trabalhos que são extremamente poéticos, assim, mas que também, de alguma forma, produzem uma crítica social, né? Eu sou muito pedestre, né? Eu sempre caminhei muito. Eu gosto de caminhar, especialmente esse horário, assim. Dá um sentimento bom de potência, assim. Que a maioria das pessoas estão
paradas dentro do ônibus ou dentro do carro. Eu acho andar um tesão, assim, porque a gente entra em contato com um monte de sutilezas, assim, que a cidade oferece, que de carro ou de ônibus a gente não consegue, né, mesmo entrar em contato por causa do distanciamento mesmo, né? Por isso que a cidade baseada no carro é uma cidade muito burra. E as cidades mais inteligentes são as cidades onde você pode, de fato, andar para se conectar, de fato, né, com as coisas. E eu acho que o que falta um pouco é essa dificuldade mesmo de se envolver com as coisas da cidade, né? Tá todo mundo muito afastado, assim. Esquece que o espaço público também é um espaço... também é a nossa casa, né? Também parte da... Tá vendo, ó? O êxtase do carro. Acho que é isso, assim, pro meu trabalho é fundamental, assim, estar na cidade, especialmente estar em contato mais próximo com a cidade mesmo. Andar de ônibus, estar no meio do barulho, no calor, o que para muita gente é considerado uma coisa desagradável, né? Eu curto muito, assim, para mim faz parte do meu processo criativo, assim. Eu gosto de pensar também, assim, fazer uma arte que ela possa se dissolver, assim, na cidade, né? Porque a gente passa muito tempo na cidade, ela faz parte, né, do nosso cotidiano. Muitas vezes a gente desconsidera isso. E eu gosto de pensar uma arte que ela está inserida no cotidiano das pessoas, porque é só a partir das mudanças cotidianas é que pode acontecer as mudanças macro, né? E a forma como a gente vive, os mínimos, ele define também globalmente, né? Assim, uma coisa não está separada da outra, né? É o micro e o macro junto, assim. Eu sempre fui muito romântica, assim, em relação a essa potência dessa criação simbólica. Acredito demais nas possibilidades de mudança de valores, né, na sociedade. E para mim, a arte, ela é a ferramenta que eu tenho, assim. Eu acho que várias pessoas fazem isso, mas fazem cada um com a ferramenta que tem, né?